Eu quero meditar com você nesse dia, no que diz a palavra de Deus. E o nosso tema de hoje, da nossa reflexão, é a confissão, o remédio da alma. O remédio da alma. Você tem tomado remédio? Você e eu com certeza já tomamos remédios, muitos remédios para o nosso corpo. Mas existem remédios que são da alma. Aí você diz, pastor, mas eu já tomei remédio da alma. Eu já tomei muito remédio psiquiátrico para dormir, porque a gente não dorme, né, pastor? Aí tem que dormir. Isso não é remédio para a alma, não. Isso não é remédio para a alma. O remédio da alma é um remédio diferente. É aquele remédio natural, é aquele remédio sobrenatural que vem e que traz um bálsamo dentro de nós, que traz aquele refrigério dentro de nós. Um remédio para a alma pode ser pela natureza, pelo natural, naturalmente, pode ser uma árvore frondosa que a gente, depois de estar naquele intenso calor, a gente encontra uma árvore e naquela árvore a gente encontra sombra e refrigério. Aquela água tão límpida, maravilhosa, como a pratinha lá em Itaitê, na Chapada Diamantina, que você mergulha e que você se sente bem só em olhar, só de estar dentro daquela água, já parece que é uma cura, não é verdade? Remédio para a alma é muita coisa, muitas coisas naturais que vêm. Mas eu quero falar, na verdade, sobre o remédio sobrenatural da alma. O remédio sobrenatural da alma. Tem gente que gasta tanto dinheiro com remédio, sabe? Existe na medicina, a medicina curativa, existe a chamada profilaxia. A profilaxia é aquilo que se antecipa à doença, é aquilo que evita a doença. São meios que você tem de evitar que fique doente. Então, você dá um bypass na doença, você se antecipa a ela com alguns cuidados. Sabe que a profilaxia espiritual, você vai evitar que fique doente se você tiver uma coisa dentro de você chamada confissão. Se você é uma pessoa que não fica parado, calado, não guarda as coisas dentro de você, não guarda aborrecimento, você não vai se enchendo e se inchando, então você tem uma grande chance de não ficar doente. Porque o que é que são as nossas doenças? Doenças patológicas, doenças psicológicas, como nós dizemos, como se diz na psicanálise, na psicologia, são aquelas doenças que somatizam. Qual é a doença que somatiza, pastor? É aquela preocupação que você fica tão grande que daqui a pouco está sentindo uma dor de cabeça. Aquela preocupação e aquela ansiedade tão grande que daqui a pouco você desenvolve uma úlcera gástrica. É aquela preocupação tão grande que daqui a pouco você desenvolve várias doenças e começa a ter sudorese, você começa a sentir muita coisa que você não sentia. Tudo por quê, pastor? Por causa da ansiedade e da falta de confissão. Porque tem gente que, na mesma proporção que ela é muito ansiosa, que ela é tão ansiosa, que ele é tão ansioso, ele não fala. É aquela pessoa calada. E eu te digo uma coisa, meu irmão. Davi aqui já deu a receita para nós. Davi está dando a receita para nós. A confissão é o remédio da alma. Quando você confessa, quando você fala, então você cura. Há cura na fala. Inclusive a terapia, na verdade, se você vai fazer uma terapia com um profissional, com um psicanalista, um psicólogo, a terapia é você ser curado pela fala. Você vai conversar com uma pessoa e conversando você vai encontrar a cura, você vai desabafar. Você já passou por uma experiência assim? Tá tão zangado, com tanta raiva, e quando você conversa com uma pessoa, você diz, fulano, muito obrigado, viu? Obrigado, porque eu vou te contar, eu estava assim a ponto de explodir, mas depois que conversei contigo, eu já estou bem melhor. Eu ouço isso todo dia, gente. Eu já contei aqui na rádio. Uma moça chegou um dia para conversar comigo no gabinete
uma senhora. E ela chegou, falou, eu só dei bom dia. Ela falou. E eu fui um bom ouvinte naquele momento. Fiquei apenas ouvindo, sem interferir, porque senti a necessidade dela falar. Depois de mais ou menos uma meia hora, ela para e diz para mim: ô pastor, o senhor é uma bênção, viu? Ô pastor, que coisa boa. Muito obrigado, viu pastor? Muito obrigado pelo senhor ter estado comigo, ter me aconselhado. Eu falei: mas minha irmã, eu não falei nada com você. Eu não havia dito nada ainda para ela. Sabe por quê? Ela simplesmente falou. E ela foi curada pela fala. Eu quero me referir a você, que é uma pessoa que gosta de guardar as coisas, que parece um baú. Eu quero me referir a você agora e me dirigir a você, que costuma ficar guardando essas coisas ruins dentro de você e que nunca fala nada com ninguém. Pastor, esse é o meu jeito. Eu sou desse jeito, não gosto de falar da minha vida para ninguém. Vai adoecer e pode morrer. Davi disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. E por que que envelhece? Os ossos de Davi estavam como se tivessem osteoporose espiritual, osteoporose emocional. Se você não confessa, se você não fala, você vai adoecer. A fala, gente, é como se fosse o vômito da alma. Quando você não está bem no seu corpo. Esses tempos atrás, cheguei em casa e tinha tomado uma água de coco. Sabe essa água de coco meio ardida que a gente toma, não devia ter tomado. Tomei essa água de coco. Aí quando eu cheguei em casa, peguei uma maçã e comi uma maçã. Mas, gente, pensa num trem ruim. Pensa num negócio que desceu péssimo. Foi a maçã misturada com água de coco ardida. Quando eu comi a maçã, o negócio aqui dentro começou a rodar. E rodou demais. Rodou tanto que eu não aguentei. Comecei a suar e aquela vontade de fazer vômito. Daqui a pouco, eu, na sala mesmo onde estava, sabe? Na sala mesmo onde estava, veio de vez. Eu fiz vômito na sala toda. Aí, pastor, uma hora dessa, a gente tomando café. É só para você ilustrar. Mas depois que eu fiz, e é ruim. A sensação de fazer vômito é muito ruim. Muito ruim. Assim como você diz: ah, pastor, porque eu não quero falar. Porque quando eu falo, eu sinto. Quando eu falo, eu me magoo. Quando eu falo, acontece isso. Eu não me sinto bem em falar. Procure uma pessoa que você tenha confiança. Não fique falando da sua vida para todo mundo, senão ao invés de ficar doente, você vai morrer. Porque ele mesmo te mata. Ela mesma te mata. Tem gente, se você falar da vida dele para ele, é trabalho de você terminar de falar e estar no Facebook da família dele. Mas se você tem uma pessoa que você confia, tem alguém que você pode conversar, você precisa falar. Você precisa falar. E ali naquele dia, quando eu fiz vômito, eu comecei a suar e nem parecia que Ivan tinha tido nada. Sabe por quê? Porque eu coloquei tudo para fora. A fala é o vômito de nossa alma. Tempos atrás eu conversei com uma pessoa que era assim, não falava com ninguém. Ia no psicólogo, não falava. Ia no psiquiatra, não falava. Procurava um psicanalista, mas qual? Não conseguia falar nada com ninguém. Essa pessoa, depois de um tempo, estando em nossa igreja, criou uma empatia e disse que queria falar comigo. Ela acabou falando, contando a vida dela. E contando a vida dela, aconteceu o quê? Ela conseguiu desabafar e conseguiu salvar sua família. Conseguiu modificar sua vida. Aí você vai ficar cheio de dedos para falar de sua vida para alguém que você confia. Aí vai falar para pessoas que não confiam e vai acontecer o que depois, pastor? Você vai se expor indevidamente e a sua doença será pior. O que Davi nos conta é que a fala faz a nossa alma curar. A fala traz a cura para a nossa alma. Veja o que a palavra de Deus diz. Porque o nosso pecado, ele é como um lixo acumulado dentro de nós. Ele disse que enquanto ele não confessou o seu pecado,
enquanto ele não falou, a transgressão estava dentro dele. O pecado estava dentro dele. E essa doença que envolve a nossa alma, veja, por exemplo, Judas. Judas, depois que ele traz Jesus, depois que ele traz Jesus e vende Jesus, Judas era um cara solitário. Pelo que a Bíblia ensina, Judas não tinha amigos. Pessoas que são assim, tenha medo dessas pessoas. Ainda ontem, lá na cidade de Campinas, aconteceu o quê? Aconteceu uma tragédia. Uma tragédia grande na cidade de Campinas. Agora, eu quero que você vá ler na internet o perfil do Euler Fernando, de 49 anos, que matou 4 pessoas, que deixou 5 pessoas mortas e ainda atirou e ainda feriu outras pessoas, mais 3 pessoas. Veja o perfil desse rapaz. Eu estava lendo a notícia agora pela manhã, assim que acordei, eu li a notícia, eu vi, olha, era uma pessoa de condição social relativamente boa. Essa pessoa não trabalhava há 5 anos aproximadamente. Era uma pessoa quieta, que não conversava com ninguém. Não era alguém que conversava, que falava. Pessoas assim, você pode até ser assim e ser uma pessoa tranquila. Mas mesmo as pessoas tranquilas, que não ferem, que não saem atirando em ninguém, atiram em si próprias. E por que atiram em si próprias? Porque elas guardam demais. Então o tiro é interior. A pessoa tem uma censura que não lhe deixa fazer nada com ninguém do lado de fora, mas faz com ela mesma do lado de dentro. E é justamente isso que fere a sua própria alma, os seus próprios ossos. Uma tragédia dessa em Campinas, dentro de uma igreja, não se justifica. A igreja é um lugar onde as pessoas vão buscar a Deus. A igreja é um lugar onde as pessoas estão introspectivas. Agora, levado pelo inimigo, levado pelos ataques do diabo, esse rapaz ficou quieto, guardando dentro dele alguma coisa que ninguém sabia o que era, que não há explicação ainda, porque ele não apenas matou, mas ele, como uma espécie de serial killer, ele foi a um lugar, ele planejou isso, porque ele já foi para lá para se matar. Ele já foi para lá para tirar a vida de pessoas e depois tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Um rapaz que tinha condição social boa, um rapaz de uma boa aparência, de 49 anos, no meio da vida, que ainda tinha muita coisa por viver, ele se matou e matou 5 pessoas. Você acha que ele se matou foi ontem? Ou ele já vinha morrendo? Você não acha que ele vinha morrendo aos poucos? Ele já vinha morrendo dia a dia. Ele vinha planejando e sofrendo, planejando e sofrendo. Tem gente que é assim, ele se mata aos poucos. Quem se mata aos poucos é aquela que toma uma dose do veneno chamada ódio. Você vai morrendo aos poucos. E você tem o risco de matar outras pessoas, como aconteceu com esse rapaz. Algumas não pegam um revólver e saem por aí, mas matam dentro de si. Fulano para mim morreu. Não quero mais saber daquele, não quero mais saber daquele, não quero mais saber daquele, também não quero mais saber daquele. E mata, é uma espécie de serial killer da alma. Matando pessoas, destruindo gente dentro de si e depois se autodestrói. O Euler, ele foi a uma igreja, gente. A uma igreja. Um lugar onde as pessoas que saíram de casa para ir jamais imaginavam receberem uma bala. Jamais imaginariam receber uma bala dentro de uma igreja. Um lugar de contrição. Um lugar de se buscar a presença de Deus. Um lugar de pessoas que querem se aproximar mais da vida espiritual. Pois justamente ali estava a morte aquele dia. Você sabe por quê? Porque uma pessoa quieta, uma pessoa que estava, aparentemente, não tinha nenhum tipo de doença emocional. Se você lê aí o histórico dele, as pessoas que falam dele, não, ele não era esquizofrênico, ele não tinha esquizofrenia, ele, como a gente fala popularmente, ele não era doido, mas ele foi lá e fez isso. Você sabe por quê? Porque ele estava doente da alma e não se tratou.
Você pode até achar que não, mas se você não fala, se você não é uma pessoa que gosta de falar, de conversar, você fica doente. Tem gente dentro de casa que é monossilábico. Como é monossilábico, pastor? Ele não fala nada. Maridos, filhos, que a mãe, a mulher, acorda de manhã, conversa com ele. E aí, fulano, vai tomar café? Vou. E aí, fulano, tu tá indo pro trabalho? Vou. Ô, fulano, como é que foi o seu trabalho? Chegou no final do dia, recebe com aquele sorriso, aquela alegria. Como é que foi o trabalho? Foi bom. Subiu, acabou a pessoa. Você acha que essa pessoa tem saúde? Ela pode até ter saúde física, mas não tem nem da mente, nem do espírito. Então é bom que você perceba nessa manhã comigo, você que é desse jeito, ou conhece alguém que é desse jeito. Porque você ser assim por uma fase da vida, até que não é tanto anormal. O adolescer, por exemplo, é assim. O adolescer é monossilábico. As pessoas, na fase da adolescência, elas são assim. Pode observar como é. Você manda seu filho para fazer um curso, para um passeio, e você vai receber seu filho na rodoviária, no aeroporto, ou recebe em casa com toda alegria e... Sabe, meu filho, como é que foi essa experiência maravilhosa? Pererê, pererê, pererê. Ele chega, na hora de falar com você, ele diz, foi massa, foi bom. Ó, joia, mãe, joia, pai, beleza. Pronto, não fala mais nada. Adolescente, tudo bem. Não é certo, mas você entende que o cara está vivendo uma turbulência do voo da vida na cabeça dele. Agora, uma pessoa adulta, uma pessoa que está vivendo, não está com conflitos, ser uma pessoa quieta demais, não vale a pena ser, meu irmão. Eu digo isso para você da parte de Deus, nessa manhã. Ah, pastor, mas se eu sou assim, eu vou fazer o quê? Mude. Porque mudar é uma decisão, meu irmão. Mudar é uma decisão. Você pode mudar sim. Pedro era de um jeito. Jesus é um Deus que ele muda temperamentos. Deus muda pessoas, basta que você permita que ele mude. Deus mudou Pedro, Jesus mudou Pedro, alterou completamente a vida de Pedro, um homem extremamente difícil. Ele muda temperamentos, ele controla temperamentos. Eu quero que você guarde essa palavra, está escrito aqui, olha, no livro dos Salmos 32, verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos. Aí adianta o quê? Usa maquiagem, aí vai para uma pessoa, para um médico fazer lipoaspiração, um monte de coisa, mas fica triste, calado dentro de casa. Vai adiantar o quê? Nada. Você pode fazer uma cirurgia com Ivo Pitangui todo dia. Você pode ir lá pro estúdio de Kátia Quaresma toda semana. Não vai resolver nada, sabe por quê? Não vai resolver porque a sua alma é calada, a sua alma está envelhecendo, a sua alma está cheia de osteoporose, os seus ossos da alma. Pensa comigo nesse dia. Coloca a sua mão na consciência, pastor, eu tenho sido muito calado mesmo dentro de casa, pastor, eu preciso conversar mais. Ah, pastor, eu preciso dizer mais as coisas que eu sinto. Tem gente que ele é apenas uma meditação ambulante. Ele pensa, mas nunca fala nada. A fala é o remédio da alma. A confissão é o remédio da alma. Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus, que você possa verdadeiramente, percebendo e entendendo o que nós estamos falando aqui nessa manhã, você possa realmente mudar. Porque se a gente não muda, não adianta. A gente não se arrepende quando se emociona. Ah, pastor, que palavra boa. Não adianta nada se você não mudar. Pense nisso. Em nome de Jesus.